Seguinte, para a gente poder criar as nossas tabelas e criar um banco de dados, a gente vai ter que compreender como é que o modelo relacional funciona, certo? Na aula anterior, a gente viu o conceito inicial do que é um modelo relacional. Né? Vimos que ele é um dos modelos mais antigos, existentes até hoje, e vimos as suas principais características, que ele é baseado em entidades e que as entidades têm as suas propriedades, né? Têm os seus atributos. Isso é a primeira parte. A outra parte é como mostrar para vocês como é que eles se relacionam, tá certo? Que a gente ainda vai ver. Mas para a gente entender como é que isso funciona, a gente tem que entender a lógica do relacionamento entre as entidades, tá certo? Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, ó, que ela representa justamente o quê? O bom relacionamento, né? Aqui são 3 entidades diferentes, né? São 3 pessoas, provavelmente 3 etnias diferentes, mas todo mundo aqui tem algo em comum, que está todo mundo aí conversando, tomando seu café, está todo mundo de boa, né? São os fãs do Djavan. Hã? Os 2 são fãs do Djavan. Os 2 são fãs do Djavan, né? Muito bem. O ruim é se fosse Fortaleza, Ceará e Ferrinha aí. Ao mesmo tempo, né? Não rola. Né? Aproveita, leia para nós aí, Marlon. Conceitos. Modelo baseado em entidades relacionais. Uso de normalização para resolver problemas de redundância. Projeto físico usa entidades, tabelas, que podem ser manipuladas em linguagem específica, como SQL. Modelo de banco de dados em uso por mais tempo que qualquer outro modelo em atividade. Perfeito. Então a gente vai ver como é que essas tabelas se relacionam, já que elas são entidades únicas, elas são independentes, tá certo? Os dados que ela contém são independentes, mas eu preciso relacionar ela com uma outra tabela que tenha um outro dado, conjunto de dados também independentes, para que me gere uma informação mais concisa. E eu não preciso ter o que, por exemplo, muita gente faz no Excel, criar o famoso tabelão, o famoso planilhão, onde tem tudo dentro daquela planilha e você não sabe encontrar nada. Né? O projeto físico utiliza entidades, que são as tabelas. Mas como eu estou falando do modelo conceitual, então eu vou me relacionar a ela chamando de entidade. Certo? Então, imagine o seguinte. Queria que vocês prestassem bem atenção. Imagine que eu tenho aqui um conjunto de departamentos dentro de uma empresa. Tá? Então, eu tenho um departamento aqui de vendas, eu tenho um departamento de RH, eu tenho um departamento aqui de estoque, certo? Eu tenho alguns departamentos dentro dessa minha empresa. Jurídico, compras, tá certo? Isso eu posso dizer que é um conjunto de departamentos de uma empresa. Confere? Né? Faz sentido? Eu tenho um outro conjunto. Esse outro conjunto, eu tenho um conjunto de funcionários. Esse conjunto de funcionários, onde eu tenho lá o André, o João, a Liana, o Pedro, a Sandra, a Lena, esse conjunto de funcionários, ele está dentro da mesma empresa, tá certo? Mas é um outro conjunto. Aqui eu tenho o conjunto de departamentos, aqui eu tenho um conjunto funcionários, certo? E aí, como é que eu vou fazer a relação entre um e entre o outro? Tá? A relação aqui é bem simples. Eu posso dizer, por exemplo, que o João ele está dentro do departamento de vendas, ou está dentro lá do estoque. Tá? Posso dizer que a Liana está dentro do departamento de compras, ou que o André está dentro do departamento financeiro. O que eu estou simplesmente dizendo eu estou fazendo a indicação. Né? Estou dizendo que um funcionário está dentro
daquele conjunto, naquele determinado departamento. Tá? Então vamos ver quais são as relações. Então, por exemplo, André está na vendas. João está no estoque. A Liana também está no estoque. A Lena foi para onde? Eu nem vi. Vendas. O Pedro foi para compras. Pedro foi para compras. Faltou alguém aí? Faltou a Sandra. A Sandra chegou agora na empresa, não tem departamento definido. Está ali estagiando, está aprendendo alguma coisa ali. Certo? E eu tenho alguns departamentos que não tem ninguém. Ó. Eu tenho o jurídico que não tem ninguém e eu tenho o RH que não tem ninguém. Mas eu tenho um departamento de estoque que tem 2 pessoas. Eu tenho um departamento de compra que tem uma. O de vendas e o financeiro. Cada um tem uma, mas o estoque tem 2. Então isso quer me dizer, já me mostra a primeira premissa do relacionamento. O conjunto, ele pode se relacionar de várias formas. Uma dessas formas é a relação direta de 1 para 1. Certo? Ó, o André, ó, vendas. A Lena, financeiro. Ou eu posso ter uma relação de 2 para 1. Tá certo? Agora, dificilmente eu vou ter o inverso. Dificilmente eu vou ter um funcionário que está em 2 departamentos. Pode acontecer? Pode. Mas não é um fator muito comum de acontecer. Na maioria das vezes, o cara ele é daquele departamento e ele só fica lá. Tá certo? E quando ele muda, ele não fica nos 2. Né? Então, o correto que acontece é um relacionamento do tipo 1 para 1 ou 1 para muitos. Que no caso seria esse aqui. 1 para 1 ou 1 para muitos. Certo? Só que para poder fazer esse tipo de relacionamento, eu tenho que saber quem é que vai ser o doador e quem vai receber. No caso, o departamento, ele vai sempre receber. E o funcionário é quem vai ser doado. Tá certo? Ou seja, quando vocês estiverem modelando as tabelas de vocês têm que saber quem é a tabela que vai receber a maior quantidade de informações e qual a tabela que vai doar informações. Que normalmente são tabelas em anexo. Tipo, a mais comum, tabela de bairros. Bairros de Fortaleza. Ou bairros do país. Tá certo? Então eu tenho uma tabela com bairros. Eu preciso estar escrevendo o tempo todo bairro Centro, bairro Cajazeiras, bairro João 23, bairro dos Corvos. Oh, não, Levalter, né? Ou seja, eu não preciso estar escrevendo. Basta eu puxar uma listinha de uma tabela que já existe cadastrada. Tá certo? Então, quando você estiver modelando, você tem que entender isso. Se você não entender, você vai fazer 2 coisas. Ou você vai criar um campo bairro, e toda vida você vai digitar o bairro, certo? Que isso é ruim, né? Porque o nome sai diferente, você vai duplicado, fora do padrão, né? Então isso aí complica. Então por isso que você tem sempre que prestar atenção. Quem é o teu conjunto que vai receber, vai ser a tua tabela principal. Aquela que realmente vai precisar armazenar a informação. Certo? E as outras são tabelas doadoras, aquelas que vão ficar em anexo, sobrevoando ali por perto e me fornecendo informações quando eu precisar. Certo? Atributos. Então eu tenho aqui o conjunto de funcionários. Eu tenho esses funcionários. Então, da tabela funcionários, eu tenho, olha só. Eu tenho a Pedro, a Lena, o André e o João. Eu tenho a data de admissão, eu tenho o salário bruto e tenho o telefone. Beleza. Está todo mundo aqui com seus valores, com suas datas de admissão, tudo bonitinho. Pedro. Separei aqui o Pedro. Beleza? E se houver mais de um Pedro?
Será que é difícil isso acontecer? Como saber qual Pedro trabalha no departamento de compras? E se eu tiver dois Pedros, um na compras e outro lá no estoque? Ou dois em compras? E se eu tiver dois em compras e um cliente chamado Pedro? Para garantir a unicidade dos elementos, elegemos um ou mais atributos como chave, que a gente não tinha visto ainda, mas é o que a gente vai ver hoje, né? Seria a chave primária. Só que a chave, ela tanto pode ser uma chave primária, quanto pode ser composta, que é o que a gente vai ver. Tá certo? Vai existir situações que você vai precisar de mais de um campo para formar uma chave. O nome do funcionário seria uma boa escolha? O que vocês acham? Eu fiz uma pesquisa recentemente, botei meu nome lá no Google completo. Saiu uma lista de 4 páginas com o mesmo nome que eu. Mas aí é uma diversidade. O Google é uma empresa. Por isso. Mas aí poderia ser pela matrícula, né? Pronto. Ou seja, então o nome já não é uma boa escolha. Matrícula é muito. Certo? Ou seja, o nome da pessoa, por mais unitário que seja, né? A não ser quando o cara se chama, por exemplo, Valdis Clay. Marluete. Hã? Marluete. O meu. Tem quantos de ti? No Google tem. Nenhum? Então tu é sortudo. Certo? São poucas pessoas que realmente têm nomes assim muito... Eu quero para olhar aqui no Google, se não tiver, eu mando. Hoje em dia a galera já faz isso, né? Mas realmente nome não é uma boa forma de você delimitar como único aquele ser, né? Aquela linha de registro. Então, nesse caso, a gente pode utilizar atributos numéricos identificados, sempre é uma boa escolha, como por exemplo a matrícula. Tá? Beleza. Em outros lugares utiliza-se o CPF. Tá? Já que o CPF, em teoria e na prática, ele é único para cada pessoa. Tá? É claro que existe como você calcular e criar o número de CPF. Mas, vindo lá da Receita Federal, só existe um. Exato, né? Então seria um número para você marcar aquela pessoa, tá certo? Mas o número de matrícula já é suficiente, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aí 2 Pedros da Silva. Eu tenho matrícula F200015 e eu tenho um 2015 00029. Mas todos 2 são Pedro da Silva. Mas só pela matrícula eu já consigo fazer a identificação. Olha só. Lê para mim. Tu. Vejam agora que temos 2 Pedros com o mesmo nome. Não é muito difícil de acontecer, mas agora já temos condição de saber qual Pedro entrou primeiro na empresa. E o Pedro, onde a sua matrícula tem 15 no final, pois isto indica que ele foi o 15º funcionário a ser contratado no ano de 2000. Já o outro Pedro foi o 29º a ser contratado no ano de 2015. Olha aí. A matrícula, ela pode ser qualquer coisa, contanto que ela seja única. Então, no caso aqui, a matrícula é composta por uma letra, o ano e um sequenciador. Ou seja, um número de sequência. Então, ele está dizendo aqui que tem um Pedro aqui que foi contratado no ano de 2000 e ele foi o 15º funcionário naquele ano a entrar na empresa. Então, antes dele tiveram 14. E quando foi em 2015, né, ou seja, então esse numerador muda a cada ano, né? Que aí fica fácil de saber quando foi que o funcionário entrou na empresa. Então, no ano de 2015, o outro Pedro da Silva entrou e ele foi o 29º, ou seja, existiam 28 antes dele. Tá certo? Então, essa chave, apesar de... Aí tem um detalhe bem grande que a gente tem que observar. Apesar dessa chave ser texto,
ser alfanumérica, né? Porque eu tenho um caractere com números, então ela já é alfanumérica. Apesar dela ser texto, essa chave, ela pode ser utilizada como chave. Tá certo? Porque a comparação desse tipo de texto é mais fácil do que se eu for comparar Pedro da Silva com Pedro da Silva. Tá certo? Então, quando eu tiver qualquer matrícula, código, ID, qualquer coisa que tenha alguma letra mais números, pode ter certeza que ela é uma boa candidata a ser uma chave. Porque ela vai ser sempre única. Certo? Agora vamos entender o que é outra coisa. Lê para mim aí, Paulo. Em alguns casos, onde não tem mais exposição e não tem semelhança à matrícula, podemos usar um grupo de atributos, que vão compor o que é chamado de superchave. A chave com apenas um único atributo é chamada de chave primária, onde ela não se repete e garante a unicidade da entidade. Ou seja, dentro de uma tabela, se eu tiver apenas um único campo que identifica aquela linha de registro como única, eu chamo ela de chave primária, tá? Chamo ela de chave primária. E ela vai receber um nome que a gente vai ter que se acostumar a chamar ela, que é Primary Key, ou PK, tá certo? Então, essa chave primária, ela simplesmente a gente vai olhar para ela, na modelagem vamos chamar ela de PK. Então eu sei que aquela é uma chave primária. Quando você tem um registro que não tem uma chave única, ou seja, você tem vários elementos, mas nenhum deles são únicos, são distintos, então eu vou ter que criar uma combinação de campos, e com essa combinação de campos, eu vou criar uma chave. Ou eu crio um campo único, utilizando mais de um campo e crio um campo só, ou simplesmente, quando eu quiser fazer referência àquela linha, eu uso aqueles 3 campos, ou mais campos, para fazer essa identificação. Quando você utilizar mais de um campo diferente, exemplo, você tem lá, por exemplo, vários documentos, só que os documentos são armazenados por sequência, então ele é numerado. Mas mesmo assim, aquela numeração, ela não dá certo porque eu tenho, por exemplo, documento da empresa A. Então, a empresa A tem 30 documentos. A empresa B tem 50. A empresa C tem 60 documentos. Mas não quer me dizer que eu vou ter um único. Porque, por exemplo, a empresa A tem 30, mas ele conta de 1 a 30. Aí a empresa B tem 50, conta de 1 a 50. Então, eu tenho, por exemplo, o código 10 das duas. Estão entendendo? Eu tenho o código 20 nas duas. Então, ela não é único. Tá certo? Agora, o que é que eu posso colocar alguma coisa a mais para poder identificar? Por exemplo, a data. A data do dia que ele foi cadastrado. Então, eu posso colocar a data, o número da sequência e a data. Pronto, agora eu tenho uma chave. Mesmo que eu tenha aquele 10 repetido várias vezes, eu nunca vou ter aquele 10 para a mesma empresa no mesmo dia. Tá certo? Mesmo que naquele mesmo dia eu tenha aquela empresa várias vezes, mas nunca vai ser o mesmo sequenciador. Ou seja, algum elemento sempre alterna, para manter aquela linha sempre única. Tá certo? Aí você pergunta, e aí, quando é que eu vou saber quando que eu vou utilizar? Quando você estiver olhando para a sua tabela e você não conseguir identificar um único campo que seja único, então tem que pegar mais de um campo para criar essa faixa única. Tá certo? Tem que ser assim. Mas isso eu estou falando quando você precisar, por exemplo, pegar alguma coisa que já está pronta, né? Porque se você for modelar, você já modela já pensando quem vai ser a chave, né? De acordo com os dados que você vai receber. Por isso, ó a simplificação. Sara, lê para nós. Chave é um atributo que deve ser único para que seja possível identificar uma dupla registro. Exemplo, matrícula
Ou seja, esse desenho aí é o que a gente chama de desenho de modelo conceitual, aonde eu tenho apenas um retângulo com o nome da entidade, eu tenho essas bolinhas aí com o nome dos atributos, e aquela que está pintada ali, destacada, eu estou indicando que ela é a minha chave primária. Estou fazendo aquela identificação, certo? Essa aqui é outra forma de representação. Isso aqui é utilizado também em um ML, tá? Onde eu tenho um produto, eu tenho o código, descrição e o preço. Eu tenho os atributos. E aquele asterisco com o tracinho embaixo indica que esse campo é uma chave primária, tá? E esse aqui é o que a gente chama de modelo físico, onde eu vou ter a descrição, vou ter o tipo de dado dele, descrição, nome dos campos, né, o preço, e vou ter uma chave ali, onde ele indica que aquele campo é uma chave primária. Mas como é que fica isso aí na prática? Quando você constrói? Fica assim. Eu tenho uma tabela, produto, eu tenho um código, eu tenho uma descrição e um preço. Certo? Isso aqui é o que representa a tabela física baseada naquele modelo conceitual. Tá certo? Até aqui tudo bem? Tranquilos?